Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. Meu nome é Felipe e hoje eu tô aqui com ela, mas não para me ajudar a entrevistar. Hoje ela será entrevistada, então tá numa posição diferente aqui, mas que ela domina muito bem, tira de letra. Aliás, tem falado aí, sei lá, todo dia na grande imprensa, tem escrito, tá em todo podcast aí. Te vejo muito na TV, tá famosa, hein, Carol Pavese, que é professora de Relações Internacionais. E o que mais você é? Você é tudo, né, Carol? Você é dona da porra toda. Dona de casa, mãe solo, Uber de criança. Ah, isso eu também sou. E uma grande especialista no continente europeu e olhou de perto aí o que tá rolando na França, ou eu tô enganado? De perto não, gostaria de estar em loco, né, Felipe? Mas tenho acompanhado à distância, mas com muita curiosidade, esses processos eleitorais na França agora. A gente teve a Ucrânia em março e o ano passado também na Alemanha. Então tiveram mudanças importantes, algumas confirmações e consolidações nesse cenário político europeu, o que é muito interessante para a gente pensar também o nosso processo político e essa crise de democracia que nós vemos discutindo há tanto tempo já, não só no Brasil nem na Europa, mas com os Estados Unidos, Brexit, enfim, tem vários processos que a gente pode refletir a partir do que tem acontecido na Europa também, então é daí que vem meu interesse no tema. Então, antes da gente entrar no papo, você aí ouvinte, considere apoiar o Chutando a Escada. Para isso, entre lá em www.chutandoaescada.com.br/apoio e veja lá as opções de apoio, nos ajude a financiar a continuidade desse projeto. Então vamos lá, vamos pro papo. A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não. Carol, bom te ver, viu? Agora, o negócio é o seguinte, o Brasil é um país muito legal mesmo, né? Numa semana tem Páscoa, na outra tem Carnaval, né? A gente, logo na sequência, e a gente fez um recesso aí, estamos retomando as atividades e vamos começar de novo, agora com o pé direito, ou melhor, com o pé esquerdo, melhor, né? Melhorou. Conversando com a Carol Pavese sobre o que está acontecendo lá na França. Um rápido contexto, você caiu no planeta Terra hoje, né? Então, o presidente Emmanuel Macron foi reeleito domingo passado, né? E ocupará o cargo por mais 5 anos. Ele chegou, se eu não me engano, a quase 60% dos votos, né? 58% dos votos. A Marine Le Pen ficou com 41,5%. A margem, né, Carol, diminuiu se comparado com a eleição de 2017, onde o Macron tinha vencido a Le Pen por uma margem maior. Foi 66% contra 34% mais ou menos. E, Carol, eu tenho muitas dúvidas sobre o que está acontecendo na França, né? O cenário político francês tem lá suas especificidades, né? Tem as suas próprias questões, e que bom que você está aqui para tentar me ajudar a compreender o que está acontecendo lá. Mas antes da gente entrar então no papo e nas propostas, enfim, nas grandes questões que polarizaram, né, esse último pleito, conta aí pra gente um pouquinho aí, faz um panorama geral sobre o que aconteceu nessas eleições, quais foram os principais temas, o que te chamou mais atenção quando você olhou, enfim, analisou o que aconteceu na França nas últimas semanas. Olha, Felipe, em geral, né, depois a gente vai focar mais nos dois candidatos, no Macron e na Marine Le Pen, mas em geral o que surpreendeu foi uma consolidação da perda de participação e de força política dos dois partidos principais da política francesa, que tradicionalmente alternam o poder já há muitas décadas. E aí a gente está falando dos socialistas e dos republicanos, também chamados de gauleses. Esses dois partidos, e aí a gente vai ter o Hollande, né, que foi o último presidente socialista, o Mitterrand também nessa linha, do outro lado o Chirac, o Sarkozy, então para a gente poder associar, um vai ser um pouco, né, socialista
lista mais de centro-esquerda, o outro vai ficar numa centro-direita, e esses partidos são os partidos que ocuparam tradicionalmente uma maioria na política francesa e que perderam espaço e viraram partidos anões, basicamente, desde 2017. Em 2017 nós tivemos o Hollande, que era o presidente até então. Houve a eleição onde a gente teve esse segundo turno que você desenhou com o Macron e com a Marine Le Pen, e aí agora a gente teve de novo esse mesmo cenário, com esses dois mesmos oponentes disputando a presidência e com esses partidos até então majoritários se consolidando como partidos anões. Isso é uma mudança muito abrupta e muito nova na política francesa, o que mostra um certo esgotamento desses partidos e uma crise política na França, porque também, além do Macron e da Le Pen, há uma ausência de um centro, né? O Macron representaria esse centro, mas a ausência de uma força do centro forte e, consequentemente, o que se desenhou foi uma polarização e uma fragmentação desse cenário político, onde nós tivemos, no primeiro turno, 13 candidatos e candidatas concorrendo, então foi um número muito amplo de candidatos, o que dificultou a formação de alianças, né? E tivemos, ocupando os primeiros lugares do pódio, partidos de extremos, exceto o Emmanuel Macron, que estava numa condição particular concorrendo a uma reeleição, mas em segundo lugar ficou a Marine Le Pen com 22% de votos. Logo na sequência nós tivemos um candidato de extrema esquerda, né, que é o Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon, seguido de um candidato de extrema direita, mais radical ainda que a Marine Le Pen, que é o Éric Zemmour. Então, esse contexto e esse panorama nos faz pensar realmente que há um desafio posto à democracia e a possibilidade de termos um governo estável nesses próximos 5 anos também fica muito delicada diante dessa grande polarização que nós vimos no primeiro turno e que, consequentemente, acabou refletindo num segundo turno, quando houveram, então, todos esses eleitores que precisavam se posicionar ou a favor da Le Pen ou a favor do Macron. Então, essa discussão continuou, o que reverberou numa taxa de abstenção muito alta também, né? Então, foi uma eleição um pouco particular por todas essas condições que se desenharam. Se eu não me engano, chegou a 20%, né? A taxa de... Ficou em 28%. Nossa, 28% é muito Foi grande. A maior taxa de abstenção desde 1969. Lembrando que o voto na França não é obrigatório, então em países onde o voto não é compulsório a gente tende a ter uma abstenção alta. Nos Estados Unidos, por exemplo, em 2020, nós tivemos uma abstenção de quase 34%, né? Então, para padrões desse tipo de países e de democracias, no caso da França, ainda é um índice baixo, mas para padrões franceses foi bem atípico, né? Foi um índice bem alto, além de um número expressivo também de votos nulos. Então, foram cerca de 13% de votos nulos. Se nós somarmos as abstenções, os votos nulos e os votos na Marine Le Pen, o Emmanuel Macron não chegou nem a 1/3 dos votos ou dos eleitores apoiando, né? O que já coloca ele numa posição muito difícil para iniciar esse novo mandato. Você citou na verdade vários, mas eu queria destacar 2 temas importantes, né? A primeira é essa taxa de abstenção histórica, né? Imagino, não sei se já tem dados sobre isso, mas imagino que é uma tendência mundial, né, que a taxa de abstenção ela seja maior na parcela jovem, né, dos eleitores. Não sei se isso se apresenta também na França, mas de todo modo mostra, né, uma certa descrença com o sistema político. E você mencionou também essa dificuldade, né, do partido de ser um mediador importante, né? Há uma pulverização partidária e aí o que você atribui a isso? Além há uma crise mundial, né, dos partidos, mas qual que é a especificidade da França? Pelo que você falou, parece que os projetos ficam muito ligados a uma personalidade, né, uma figura. Parece que é isso que eu vi de longe, né? É muito personalista, ou seja, a figura, o candidato é mais relevante do que
o partido. Enfim, essas duas coisas, tanto a taxa de abstenção quanto essa descrença na mediação partidária, eu acho que mostram, né, uma certa dificuldade da democracia francesa, ou eu estou exagerando? Exato. Bom, então vamos pelo primeiro ponto, a taxa de abstenção. Essa taxa de abstenção, ela mostra uma percepção da população de que não havia candidato. Se eles fossem votar no Macron, teriam votado no primeiro turno, até porque, né, novamente, se nós olhássemos os outros candidatos, eles fogem muito da proposta do Macron. Quem fosse votar na extrema-direita votaria no Zemmour, né, que teve 7,5% de votos, inclusive ele surpreendeu negativamente, as pesquisas indicavam que ele teria um pouco mais de votos do que isso, e esses votos, parte desses votos foram capitalizados pela Marine Le Pen, mas já estava muito posto esse jogo, né, e havia uma escolha de Sofia muito difícil para o eleitor que não aprova o governo do Macron, ter que votar no Macron novamente justamente para evitar um cenário pior do que o que já se tinha, que é o governo do Emmanuel Macron, para esses eleitores que são muito descontentes com a sua primeira gestão, né? Então, a opção de não comparecer às urnas é também uma forma de sinalizar politicamente que não será um governo com essa legitimidade. E isso a gente vê uma forma de protesto, né, muito grande. Assim como no Brasil nós tivemos em 18 um número de votos nulos e brancos muito alto. Acho que se nós pudéssemos, se o voto não fosse obrigatório no Brasil, também teríamos taxas de abstenções altas que fossem refletir justamente esse grupo dos isentões que de alguma forma tinham que ir às urnas aqui, mas se pudessem ficar em casa, teriam ficado, né? E essa questão do personalismo tem muito a ver com o processo eleitoral e com o sistema político na França. Esse sistema eleitoral, ele divide as eleições em dois. Então, agora o que nós tivemos foi a escolha do presidente, e em junho, daqui a 6 semanas, há a eleição para o parlamento. Então, são 2 processos separados, né? Por isso, essa primeira corrida, essa primeira eleição agora, foi essa tão personalizada, como você falou, porque o que estava em jogo era quem vai ser a figura a ocupar o Champs-Élysées e que vai ocupar o cargo de presidente, né? Então, era muito centrado, de fato, na persona, ali não tanto no partido. Agora, o que vai se ter é um novo processo eleitoral com campanha de novo, mas dessa vez para o legislativo, onde os partidos entram em jogo mais, até porque vai se escolher um congresso aí com 577 deputados e deputadas, né? Tanto é que no seu discurso de reconhecendo a derrota, a Marine Le Pen falou que, na verdade, houve uma grande vitória e que o jogo ainda continua, porque ela vai tentar emplacar um número grande de deputados e deputadas do seu partido no Congresso, justamente para fazer uma oposição ao Macron. O Mélenchon, da extrema esquerda, também fez o mesmo discurso, embora ele não tenha ido para o segundo turno, mas também falou que ele gostaria agora de ser o primeiro-ministro. Como assim primeiro-ministro, né? Na França, a gente vai ter um sistema híbrido de parlamentarismo com presidencialismo. Desde 1958, quando houve uma nova Constituição e, portanto, marca o que eles chamam de Quinta República, né? A história da política francesa tem essas fases, eles dividem por repúblicas e que são muito atreladas a mudanças constitucionais. Então, desde essa nova Constituição, houve uma reforma no sistema político onde tem um regime híbrido. A gente vai ter o presidente na figura de chefe de Estado, primeiro-ministro na figura de chefe de governo, mas ao contrário do que nós temos, por exemplo, na Itália, também vai haver essa divisão, há uma codecisão muito mais simbiótica entre presidente e primeiro-ministro. Tanto é que aqui a gente conhece mais os primeiros ministros de alguns países do que os presidentes. No caso da França é o contrário, né? Esse primeiro-ministro ele é nomeado pelo presidente, mas ele precisa ter um apoio do legislativo. E se o Macron não conseguir agora, nessas 6 semanas, construir uma ponte com essa oposição, ou pelo menos com o chamado centrão, ele vai ter muita dificuldade para governar, porque aí ele vai ter um legislativo que vai ser de oposição a ele e, consequentemente,
ele vai ter dificuldade também de emplacar um primeiro-ministro que trabalhe em parceria com ele, que não faça uma oposição. Já teve no passado, inclusive, um cenário onde o presidente era o Mitterrand e o primeiro-ministro foi o Chirac, né? Os dois inimigos políticos ocupando esses cargos mais importantes do sistema político francês. Então, assim, é muito confuso e tem aí um lado bom e um lado ruim, né? Qual que é o lado bom do copo meio cheio? A gente vê quem é o presidente e o eleitor pode, portanto, compor um congresso que vai ou equilibrar esse presidente e conter esse presidente para evitar um desastre, né? Ou então, se ele é tão a favor ao presidente, votar um congresso que é compatível com a agenda do presidente e, portanto, garantir essa governabilidade. Por isso, essa divisão. Por outro lado, qual é o copo meio vazio aí, ou o problema é que se a boa parte do eleitor estiver muito insatisfeito com quem virou presidente, aí ele vai fazer um voto de vingança nessas eleições do parlamento, justamente compor uma casa de maioria de oposição e atrapalhar a vida do presidente. A gente falou da abstenção no início, essa abstenção para presidente foi de 58%, mas a abstenção para as eleições do parlamento tem crescido exponencialmente na França. Ela ficou em mais de 51% em 2017. Né? Então, o que a gente espera agora é uma taxa de abstenção mais alta ainda, ou nessa casa também para o parlamento nessas eleições agora de junho. Uhum. Então o jogo não está definido, né? Junho é importante, tanto como você bem falou, principalmente a Le Pen e o que falou, né? E o Mélenchon, também o Mélenchon inclusive citou as eleições de junho como terceiro turno, né? Enfim, tudo indica que a composição não será muito favorável ao Macron. A gente vai ter que voltar em junho para te receber de novo, para a gente ver como que vai ficar essa situação. Mas antes da gente avançar nessa direção, eu queria agora pedir para você explicar para a gente um pouco as principais plataformas, né? Eu não sei se a gente começa de baixo para cima ou de cima para baixo, né? Eu acho que vamos começar de quem ganhou, eu acho melhor, né? Porque a minha dúvida está muito ancorada nessa ideia de que o Macron ele recebeu muito voto útil, né? Você já mencionou, muito mais, tinha muito mais a ver, parte pelo menos do eleitorado dele, com a necessidade de se derrotar a Marine Le Pen do que, de fato, uma identificação programática com o Macron. Então, o que é isso? O Macron é o quê? Tipo um Alckmin francês? O que ele fez, assim, qual é o campo que ele conseguiu aglutinar para poder vencer esse pleito? Olha, o Macron, ele é uma figura política interessante de se analisar, porque ele vai entrar nessa onda da nova política, ou de um sujeito apolítico, como nós temos visto em vários contextos, mas ele vem como um grande tecnocrata, né? Então ele nunca ocupou um cargo no legislativo, portanto ele não é um político de carteirinha. Ele trabalhou com alguns governos, sobretudo com o governo do Hollande, mas sempre nessa figura de um assessor técnico, né? Ele é o presidente mais jovem da França, foi em 2017, continua sendo o mais jovem a ser reeleito, foi eleito com 39 anos. Nós pensarmos num contexto de uma política onde há uma tradição, um país com uma população mais velha, né, e há uma tradição de figuras políticas já também de uma certa idade, isso destoa muito mais, e ele é conhecido por ser uma pessoa muito inteligente. Ele fez, né, tem um mestrado em filosofia, em políticas públicas em Sciences Po, então ele é uma figura gabaritada do ponto de vista dos diplomas e estudou na Escola Nacional de Administração da França, que é uma escola tradicional também que já formou alguns primeiros ministros e presidentes, então onde passam grandes figuras. O Macron ingressou no sistema financeiro, foi trabalhar para bancos de investimentos e ele vem dessa área. Quando o Hollande ganhou, ele foi trabalhar com o Hollande, de assessor do Hollande, nessa pasta econômica e se projetou dentro do governo do Hollande, foi nomeado ministro da Economia do Hollande. Então é ali que ele ficou mais conhecido durante a sua gestão. O Hollande socialista, né? O Macron vai romper, não vai entrar no partido do Hollande e vai se candidatar às eleições presidenciais
e assume o governo em 2017. Nesse processo de candidatura, ele vai fundar o seu movimento político. Então, assim, de certa forma, você falou do Alckmin, mas eu penso também muito no Amoedo, quando uma versão mais inteligente, né? O que não é muito difícil, mas é nesse sentido de ser a nova política, né, e não querer se vincular a nenhum... É um Amoedo competente, uma coisa assim? Um Amoedo, assim, que fala de filosofia, né? Então, mais educado e tal, um pouco mais de tato. Um QI um pouco mais elevado, mas ele vai fundar um movimento político dele em 2016 que chama En Marche, né, em movimento, e é tão personalista que o logo desse movimento é escrita En Marche, uma letra cursiva, e é a grafia do Macron. Então, ele mesmo, o logo é a letra dele, inclusive, né? Justamente para não se associar a nenhum partido político. Então, aí já começa essa ruptura e essa perda de espaço dos partidos tradicionais que a gente estava falando. Nesse período aí que antecede, quando ele vai criar esse movimento em 2016, o que a gente via na França foram vários escândalos, né? Volta a esse personalismo dos partidos, e os candidatos ou figuras importantes dos socialistas e dos republicanos se envolveram em escândalos de corrupção, de nepotismo. Então, isso impactou muito na popularidade desses líderes, que consequentemente impactou negativamente nos seus partidos e que chegaram em 2017 já sem menor chance de emplacar um presidente, porque eles estavam envolvidos em escândalos pessoais, né? De favorecimento ilícito. O candidato dos socialistas estava com denúncias de que ele tinha dado um emprego fantasma para sua esposa. Então, assim, Val do Açaí também acontece pela França, né? Então, assim, houve esse momento interessante, oportuno, né, onde houve esse vácuo, e o Macron entrou com essa agenda. Quando ele entrou, ele cometeu um grande problema, que foi logo de cara, ele quis emplacar uma reforma trabalhista. E isso, assim, é o ponto mais delicado. Reforma trabalhista e reforma do sistema previdenciário na França são as duas coisas, assim, mais intocáveis para se mexer, e mais impopulares de se fazer. E logo quando ele foi mostrar quem ele era enquanto político, ele veio com essa agenda. E isso deu a ele uma grande conotação como presidente dos ricos, né? Ele, vindo do sistema financeiro e dos bancos de investimentos, ele também suspendeu a taxação das grandes fortunas, o que a gente vê, por exemplo, aqui uma discussão muito incipiente, e nos Estados Unidos também, de fazer o contrário, de começar a taxar as grandes fortunas. Na França, ele cancelou isso e promoveu uma reforma trabalhista muito controversa, muito similar à que nós tivemos aqui, né, nos padrões franceses, é lógico, né, mas que flexibilizou muito as condições de trabalho, os direitos trabalhistas, no mesmo argumento que nós acompanhamos aqui, de facilitar ao empregador a contratação e de não onerar tanto assim o empregador no momento da demissão. Isso tocou nos direitos trabalhistas da população e mexeu com os sindicatos, que são ainda muito fortes na França e que têm, historicamente, um papel central, crucial, em assegurar que nessa transição que a França fez nesses últimos 30, 40 anos para uma economia de mercado, que não houvesse, que esse crescimento econômico que a França acompanhou e essa transição não impactasse no aumento da desigualdade de renda no país, né? E, consequentemente, num aumento da pobreza em detrimento de uma concentração de renda, que ainda ocorre, né? Mas ela foi, de certa forma, contida pela participação dos sindicatos e pela força da articulação da população, que, diferentemente do Brasil, lá vai às ruas, né? Então, isso, assim, foi muito ruim para a imagem do Macron, desgastou muito e deu essa conotação. Inclusive, ele enfrentou alguns protestos, aí, se a gente lembrar, os coletes amarelos em 2018, né, que não era nada de fato da Fiesp, nem movimentos na frente do MASP de um dia, fora Bolsonaro de um dia, mas que paralisaram o país completamente, né? Uma mobilização assim invejável. Então ele entrou com essa agenda, continua com essa agenda, ele tentou emplacar uma reforma da Previdência que não vingou, né? Porque aí novamente é o segundo ponto mais delicado, digamos.
embora tenha também uma agenda de centro, mais moderada, né? Então, tem do ponto de vista econômico uma agenda muito liberal, mas que colocou a França numa rota para uma economia mais sustentável, produção de energias renováveis, né? Então, nessa questão das mudanças climáticas, ele entregou bastante coisa, criou alguns direitos sociais também para compensar o desastre da reforma trabalhista, né? Então, assim, ele teve políticas moderadas, né? A gente não pode classificar ele como um liberal extremo, até porque na França ele já teria sido guilhotinado se ele viesse com essa proposta nesse momento. Mas ele entra agora como nós teríamos, por exemplo, num caso, não gosto nem de falar porque traz azar, mas se nós tivermos uma eventual circunstância catastrófica de uma reeleição do Bolsonaro, já sabe o que vai esperar, né? Não vai ter surpresa nenhuma. Vai ter a conclusão ou a continuidade de um plano de destruição com o Bolsonaro sendo reeleito, o que não vai acontecer. Não, certamente não. Mas na França é isso, né? O eleitor já sabe o que esperar. E ele, no seu discurso, não mudou nada disso. Ele falou, olha, eu ainda vou fazer a reforma da Previdência, por exemplo. Então, ainda vou tentar entregar tudo que eu havia prometido. Então, para alguém que ficou muito insatisfeito com a gestão dele e que foi impactado negativamente por essas políticas neoliberais, votar no Macron agora e falar, pô, estou assinando aqui, né, mais um corte dos meus direitos. Então, colocou a população nesse entrave. Esse é o Emmanuel Macron, que capitalizou muito em cima do seu oponente Sarah Le Pen, e que veio, inclusive, com um discurso um pouco mais moderado. Uma questão muito pontual que aconteceu agora foi o aumento da inflação, que tem sido em boa parte provocado pela guerra na Ucrânia, que puxou o preço, sobretudo da energia, lá em cima, né? Na Europa tem um aumento médio de 44% do custo da energia, e isso impacta diretamente numa pressão inflacionária. Então, Macron falou que, sendo reeleito, que foi, ele vai colocar um teto no preço dos combustíveis, do preço da energia, para justamente conter essa pressão inflacionária que tem impactado numa queda de poder aquisitivo, né? Então, talvez a gente veja alguma mudança nesse sentido, que vai continuar na rota para uma economia verde, o que, de certa forma, também é positivo, né? Mas o problema é que a alternativa era muito pior, né? Então, assim, é ruim com, pior com o outro. Aí tem um gancho que eu queria até perguntar, porque o Mélenchon no primeiro turno chegou a 22%, é um percentual expressivo, né? Se você pensa, só para fazer uma comparação, se você pensar a terceira via no Brasil, né, está muito distante de ter um percentual de votos como isso. Mas no segundo turno, esse foi o dilema da esquerda, né? O Mélenchon não apoia abertamente o Macron, mas ao mesmo tempo diz, nenhum voto da esquerda na Le Pen. E é um pouco esse o dilema. Acho que nesse cenário que você traçou aí do Macron, deu para entender bem a dificuldade que a esquerda tem no apoio, né, ao Macron. É por aí mesmo, e talvez, né, a esquerda seja mais bem sucedida nas eleições de junho, justamente para poder conter essa pauta, que a gente pode chamar de pauta liberal, né, do Macron, principalmente no campo econômico. É por aí? É por aí, mas nem o Mélenchon é um candidato novo que vai vir suprir essa lacuna. Ao contrário, lá em 2017 ele também enfrentou as eleições, também se candidatou. Em 2012 ele também se candidatou. Então, assim, nas últimas 3 eleições, a Marine Le Pen e o Mélenchon concorreram, né? Então, assim, a gente tem os mesmos candidatos. A gente fala muito daqui que falta figuras novas, mas na França também. O Mélenchon, ele era muito próximo do Mitterrand e era filiado ao Partido Socialista. Ele larga o Partido Socialista no final dos 2000 no início dessa década, né, 2010 mais ou menos. Ele larga o Partido Socialista e vai fundar um partido de mais extrema esquerda, que é a France Insoumise, né, e a França não submissa. E vai fundar esse partido. Ele é uma pessoa, assim, um senhor de uma certa idade, então também, o que é muito interessante, porque ele teve boa parte dos votos dos jovens, né? Então, cerca de 30% dos seus votos vieram dos eleitores mais jovens.
que vem com... ele se enquadra nesse perfil de extrema. E é interessante porque a gente vai... né, como que a gente pode explicar essa ascensão desses partidos de extremos? O que a gente vai ter na década de 80, no final da década de 70, início da década de 80... a gente tem uma tradição na França muito grande de partidos comunistas, de partidos socialistas, até por ter esse movimento articulado dos trabalhadores muito forte, né? Então isso está no DNA da política francesa, mas na década de 80, esses partidos grandes, comunistas e socialistas, começam a se aproximar mais de um centro-esquerda e mudar a sua agenda. A classe trabalhadora, que era até então representada por esses partidos e que se via defendida por esses partidos, ela começa a perceber que esses partidos abandonam um discurso tão forte em defesa dos trabalhadores e com esse viés até mais marxista, leninista, né, que esses partidos tinham, e se desconfiguram, de certa forma, da sua agenda original. Então, esses eleitores que se identificam mais com uma extrema esquerda, eles vão se sentir órfãos e traídos, de certa forma. O que, assim, com muito cuidado, a gente pode traçar um paralelo com o PT, né, que é um partido que vem das bases, que vem dos sindicatos e que vai se aproximando desse centro e abandonando, de certa forma, as bases, né? Então, isso acontece na França também. Isso dá margem para o quê? Para os partidos de extrema-direita aflorarem, né? E aí nasce, inclusive, nessa década de 70, ainda muito minoritário, muito radical, Ela quer participar da gravação. Como ela chama mesmo? Muffin. Muffin? É macho, por isso que tá interrompendo. Entendi. Não respeita, né? Estamos não trabalhando. Respeita, né, as mulheres. Estamos trabalhando essa masculinidade tóxica. Mas, enfim, o que acontece, né, de certa forma, é que vai, então, esses eleitores que viam a política com uma ótica mais revolucionária vão ficar órfãos de partidos com um discurso revolucionário e radical. E a extrema-direita vai se aproximar, vai se apresentar com este radicalismo e com um discurso revolucionário de romper com essa política tradicional que não representa os interesses das classes mais trabalhadoras, das classes mais baixas, né? E com um grau de instrução menor também. E aí isso leva, de certa forma, vai ser um fator, óbvio, externo, mas que vai dar margem a um crescimento dessa extrema-direita, né? E que, de certa forma, a gente explica por que esses partidos também ganharam tanta força, né? E aí agora o que a gente vê é um movimento do Mélenchon ocupando a extrema-esquerda. Então, vai preencher esse espaço? Sim e não, né? De certa forma, sim, por isso ele ficou o terceiro mais votado, com mais de 20% dos votos, mas ele vem nessa linha de ruptura com o status quo, né, de anti-establishment. Então, todo esse discurso, não a agenda, mas o discurso que caracteriza a extrema-direita, a gente vai ver reverberado nessa extrema-esquerda. Por isso, esses polos e essa polarização que se aproxima de certa forma, né? Então, há esse radicalismo e a gente pode explicar justamente por essa insatisfação com o centro, com a via do meio, que tem ocupado a política na França nas últimas 3 décadas. O Chutando a Escada conta com apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescada.com.br/apoio. Carol, já que a gente então falou de Macron, Mélenchon, eu acho que a gente tem que agora falar, né, do Eric Zemmour e da Marine Le Pen. Mas antes da gente entrar, eu queria fazer uma provocação. Eu não sou conhecedor, né, do jogo político francês,
e estou aprendendo muito com você, mas não há aí um problema, um dilema de falsa equivalência, porque ou até que ponto isso não é construído até para justificar algumas escolhas. O que eu quero dizer com isso? É que na maneira como a gente vê na imprensa e a maneira como a gente está discutindo aqui, me parece que, por exemplo, o Melancon e o Zemmour, eles são dois polos, né, idênticos, porém com polaridades distintas, né? E essa é uma leitura corrente. Mas quando a gente olha para o que o Zemmour tá propondo, é possível fazer essa equivalência? Então, já entrando no Zemmour e já fazendo essa provocação. Porque o que o Zemmour está propondo, até onde eu pude observar, é um projeto neofascista, né? O nome é esse, né? É um sujeito, para vocês terem ideia, que joga a Marine Le Pen para o centro, né? Então, enfim, quando eu comparo o Melancon com o Zemmour, eu não sei se a gente não está... Eu não sei se é correto, eu tenho dúvidas sobre isso. Se a gente está falando de dois polos, enfim, semelhantes, porém diferentes na polaridade, né? O Melancon tem uma agenda trabalhista, né? É um comunista, mas que no limite não está propondo, né? O Zemmour não coloca dessa forma, mas o extermínio de minorias, né? Enfim, faz sentido? Faz muito sentido, Felipe. É perigoso essa equivalência, né? Até porque a gente está falando de esquerda e de direita, o que tem agendas muito opostas, né? Pela própria tradição desses partidos e dessas orientações políticas, digamos. Em certa medida, a gente pode fazer essa equivalência e na Europa isso é um processo relativamente comum em outros contextos. Então, quando eu me deparei com esse processo eleitoral agora na França, tracei mentalmente uma analogia com a política italiana, e onde nós vamos ter um movimento que chama Movimento 5 Estrelas, que não vai ser de um político, né? Vai ser o Beppe Grillo, que é uma figura, um comediante, e que vai fundar esse movimento 5 Estrelas, que é um movimento populista de esquerda, anti-establishment, anti-União Europeia, anti-capitalismo, anti-instituições como são postas, né? Então, e que, embora venha da esquerda, ele vai, em algumas coisas, até fechar com a extrema-direita neofascista que nós vamos ter da Lega Norte e da Forza Itália, que são os movimentos lá do Berlusconi, do Matteo Salvini, de uma extrema-direita que, em termos de agenda, é xenófoba e que é a mesma agenda do Zemmour e da Marine Le Pen. Então, assim, são movimentos que, em comum, eles vão ter essa abordagem para a política e se colocar nesse cenário político como antissistema, né? Isso é o ponto em comum e com um discurso radical. Por isso que tem essa proximidade, né? Aí a gente pode comparar e falar, olha, está em crise, o sistema político tradicional está em crise, o que dá margem para surgirem esses radicalismos, tanto da extrema-esquerda quanto da extrema-direita, o que na Europa, inclusive, vem com uma oposição forte à União Europeia. Por ser uma construção, um projeto neoliberal, a extrema-esquerda bate de frente com a União Europeia, e por ser um projeto globalista, pluralista, a extrema-direita bate na União Europeia também, né? Então é interessante porque quando a gente analisa, por exemplo, no Parlamento Europeu, em algumas circunstâncias eles votam juntos, porque eles se opõem à globalização e ao capitalismo, né? Por motivos opostos. Então, assim, a gente pode compará-los e colocá-los numa mesma caixa, com essa enorme ressalva que vamos olhar a agenda desses dois partidos, né? E aí, embora tenham esses pontos em comum, sobretudo no que diz respeito a essas forças da globalização e do capital, dessa mundialização, essa abertura de fronteiras, a interpretação dos efeitos que isso tem é diferente e a resposta que esses grupos e que esses partidos de extrema esquerda e de extrema direita tentam dar também é distinta, né? E aí, como você pontuou, o Mélenchon vem com uma agenda muito
socialista, dos direitos dos trabalhadores, de romper com o capital financeiro, né? Então, um discurso bem... que não questiona tanto a imigração, mas que questiona a União Europeia também, né? Então uma vitória dele também seria ruim para a integração europeia, mas que é de extrema esquerda, sobretudo com uma agenda mais trabalhista, mais enfática. Por outro lado, a gente vai ter o Eric Zemmour, que é uma figura relativamente nova na política, que também vem da mídia, né? É interessante como tem esses nomes surgindo. Então a gente coloca o Trump, o Zelensky, né? O Zemmour, ele tinha então uma inserção midiática? Tem uma inserção midiática forte, é uma figura controversa, tipo um Danilo Gentili. Credo. Né? Humorista também ou não? Não, também. Também vem Nossa, dessa... É um padrão então, né? É um padrão. Olha lá, o Beppe Grillo, de extrema esquerda na Itália. Tem, né? O próprio Zelensky, né? O Zelensky, então assim, vão surgindo muitas figuras assim. E o que acontece para o Zemmour, como ele se projeta, porque, como você pontuou bem, a Marine Le Pen, ela muda de estratégia, ela não muda de agenda, mas ela muda de estratégia. E ela adota um posicionamento bem mais moderado. Quando ela faz isso, esse eleitor radical, xenófobo, anti-islâmico e nacionalista, preconceito, enfim, todos os istas e todos os adjetivos negativos que a gente poderia atribuir a alguém estão representados, se representam pela essa figura radical do Zemmour, né? O que está provado até então, né, pode mudar na política francesa, que há um limite para esses eleitores, né? Tanto é que ele parou no 7,5%, ele inflou muito o discurso, jogou muita gasolina e trouxe uma agenda muito controversa para o debate, mas ele parou em 7,5%, porque esse radicalismo ainda na França, e espero que não mude esse cenário, não tem tanto espaço assim para virar um candidato majoritário, né? Que foi o que aconteceu, e aí vamos entrar na Le Pen, claro, para a gente entender, que foi o que aconteceu com a Le Pen no processo contrário, né? Então, a Marine Le Pen, ela vai vir de um partido que se chamava Front National, que foi fundado pelo seu pai em 1972, pelo Jean-Marie Le Pen, que é um senhor de idade e ainda participa na política francesa, e ele vai fundar esse partido em 72. Os adeptos do seu partido vão ser, assim, figuras que vêm adoradores de nazismo, de fascismo, que defendiam o colonialismo, né? Isso é importante a gente isso é muito colocar. É uma realidade muito, muito presente ainda, né? A França se desfez das últimas colônias, ainda tem, né, a Guiana Francesa aqui, olha lá. Então, assim, ainda nem se desfez de todas as colônias, ainda é um país que tem muitas colônias, né? E ele vem com esse discurso muito nacionalista, defendendo essa elite francesa, branca, tradicional, sangue francês, lá na década de 70. E um discurso também antissemita. Então, assim, tudo que você puder jogar, ele de ruim também, ele representava. E ele foi muito rechaçado. Então, nas eleições, quando ele concorria, ele tinha 2%, 3%, porque vinha com um discurso à la Zemmour, e naquela época também não tinha espaço para esse discurso de ódio. Inclusive foi processado várias vezes, mas se elegeu para o Congresso, né? Então ocupou muitos cargos no Legislativo, está aí até hoje. E a filha dele, a Marine Le Pen, vai crescer nesse cenário político, vai ver, inclusive assim, a biografia dela fala que ela inclusive viu o pai sendo muito recriminado, né? Atentados à casa do pai e tal. Então ela tem uma relação pessoal, inclusive em defesa dessa agenda. Ela vem daí, ela entra para a política com 18 anos e em 2011 ela é eleita presidente do partido do Front National. A Marine Le Pen vai ser muito inteligente e vai mudar, inclusive, o nome do partido. Então, ele vai passar a se chamar Rassemblement National, que é Reunificação Nacional. Ela vai mudar o nome do partido para poder romper um pouco com essa lógica do seu pai. Em primeira instância, ela ainda vai ter esse discurso inflado, reproduzindo a agenda do partido. E é interessante porque as pesquisas da época mostravam, por exemplo, que ela tinha muitos votos de homens, porque as mulheres não se identificavam com uma figura tão agressiva assim como a Marine Le Pen. Ela bate nessa agenda dos imigrantes, num combate que vai
de um combate aos muçulmanos, sobretudo, né, uma tensão social muito grande na França entre esse limiar de um Estado laico, que é muito mais laico do que aqui, né? Aqui não é laico nem um pouco, mas de um Estado laico, de instituições laicas e acomodando um crescimento de uma população muçulmana, que hoje na França a gente está falando de mais ou menos 10 milhões de imigrantes, a gente vai pôr mais ou menos uns 6 milhões de muçulmanos na França. É um número significativo, né? E que vai bater de frente com esses costumes tradicionais, com, né, os valores liberais dos franceses, vão ter dificuldade de assimilar, porque você não vai ter política pública para isso. Mas, enfim, ela vem com esse discurso muito xenófobo, e ela começa a mudar de estratégia de 2017 para cá, ela se repagina completamente. Então, nessa campanha, qual foi a estratégia que deu certo para esse partido radical de extrema-direita? A Marine Le Pen começou a se vender, ela é uma mãe solteira, então ela começou a se vender como uma mãe solo, as mulheres começaram a se identificar com ela. É interessante porque lá, mesmo a extrema-direita, para algumas, vai se posicionar de uma maneira muito mais progressista do que a nossa esquerda aqui para algumas questões. É importante. Por exemplo, o aborto. Né? Lá não se questiona o aborto. O aborto é legal e é institucionalizado no sentido de ter políticas públicas para isso. Aqui a gente reproduz a extrema-direita mais estadunidense, né? Exato. E com essa pauta de costumes, né? Lá vai ter um nacionalismo forte, mas aqui essa pauta dos costumes, embora ela também tenha, e isso seja um dos fatores que aproxime ela do Putin, né? Mas, por exemplo, ela é pró-aborto, pró-casamento, união homoafetiva, né? O que se a gente pensar um candidato, pensa o Bolsonaro se colocando, nem o Lula consegue se colocar, a Dilma quase perdeu, né? Porque foi se posicionar nesse sentido, então nem a esquerda aceita tanto esse posicionamento. E lá a gente tem a Marine Le Pen defendendo essas bandeiras. Então, assim, ela se afastou desse discurso e o que ela foi combater? Postava um monte de fotos dela com um gato no Twitter, assim, é um negócio bizarro, né? Mas fez uma repaginada da sua imagem, fez curso de cervejaria, então falava sobre cervejaria, para se vender como gente, como a gente, como uma figura a não ser temida. Essa imagem mais soft, mais palatável, fez com que os eleitores não prestassem tanto atenção a esse radicalismo da Marine Le Pen e olhassem para ela como uma figura que podemos considerar votar nela, até porque ela veio fazer uma oposição ao Macron nessa agenda econômica. Então, a Marine Le Pen, ao contrário do Macron, que prometeu já que vai continuar a sua campanha para aumentar a idade de aposentadoria, Marine Le Pen falou que ia diminuir a idade da aposentadoria, né? Então, ela veio para esse trabalhador que foi prejudicado com o Macron, ela veio com essa pauta econômica muito forte, né? E como ela moderou o seu discurso dos costumes, desse nacionalismo xenofóbico forte, abrandou, ela conseguiu 42% dos votos. E isso deu margem também para o Zemmour ocupar, então ele se encarregou desse discurso. O que não quer dizer que a Marine Le Pen agora mudou de lado, ao contrário, né? O plano de governo dela permanece o mesmo, mas ela virou um lobo com pele de cordeiro, digamos, né? O que foi uma estratégia muito acertada. Do ponto de vista do jogo político, ela emplacou uma grande vitória com essa estratégia. É o oitavo, então, pleito da família Le Pen, né? 5 pai e 3 vezes agora a Marine Le Pen. E aí a pergunta é essa, assim, enfim, a trajetória é ascendente, né? Você percebe nas três disputas que a Marine Le Pen enfrentou, a trajetória é ascendente. O Zemmour, eu já vi ele falando em entrevista que uma família que perde 8 vezes, né, as eleições não deve concorrer à 9ª. E é claro que ele vai falar isso, porque ele está disputando nessa mesma raia, né? Mas me parece que ela vai se colocando cada vez mais como uma alternativa, né? E como você bem colocou aqui pra gente, essa aparente migração, ou melhor, esse aparente deslocamento em direção ao centro, ela tem feito isso bem, né? Mas eu queria aproveitar, então, o restinho de tempo que a gente tem aqui para te perguntar 2 coisas, que é meio que entrando transversalmente nisso tudo que a gente conversou, que tem a ver, inclusive, com política externa, né? Na tua fala, você mencionou bastante dois temas que foram, pelo que eu entendi,
perenes aí no pleito. O primeiro é a própria relação da França com a União Europeia. A gente poderia começar a partir daí. O segundo tema é justamente a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Sobre a União Europeia, a gente já viu aqui que, por exemplo, tanto o Zemmour, candidato da extrema-direita, quanto o Mélenchon, o candidato comunista, tem críticas ao bloco, claro, críticas muito diferentes, como você bem mencionou, o Mélenchon criticando, né, a política econômica imposta pela integração, pelo bloco, e o custo que isso gera na classe trabalhadora francesa, o Zemmour já mais essa lógica antiglobalista, né, que a gente também conhece, infelizmente, tão bem aqui no Brasil. A Marine Le Pen também muito crítica, né, à União Europeia. Eu já vi você chamando esse grupo aí de extrema-direita de eurocéticos, né, o pessoal que, no limite, prega mesmo a saída do bloco, né? A Marine Le Pen, justamente por ter se deslocado ao centro, foi mais contida, né, e começou a falar, se não me engano, de uma reforma por dentro, né? Antes era sair mesmo, ruptura. Agora ela fala de movimentar o bloco por dentro. E o Macron, claramente o candidato mais europeu nesse sentido, né? Fazendo defesas enfáticas da integração. Não é à toa que recebeu, inclusive, manifestações públicas, né, de inúmeras lideranças europeias, algo que não é muito comum se a gente considerar os pleitos anteriores. Então, se você pudesse falar para a gente um pouco o que isso significa para a integração regional, a importância, portanto, da eleição do Macron para a continuidade do bloco, numa conjuntura tão difícil, enfim, qual que é o papel que a União Europeia, então, ocupa nesse imaginário francês que nos ajuda a entender o pleito? Bom, então vamos lá. A União Europeia, né, criada em 1951, ela vai ter 6 membros fundadores, os países do Benelux, né, Bélgica, Holanda e Luxemburgo, Itália, França e Alemanha. Então, a França ela já é membro fundador, aliás, o processo mesmo ele vai ser impulsionado pela França. Aí a gente vai ter a figura do Jean Monnet, que vai propor uma integração setorial, uma integração econômica. Então, ela começa com uma integração econômica, um processo de integração econômica, que vai, ao longo desse tempo, passando por vários processos de alargamento, com a inclusão de novos membros, e isso é um contínuo na história da União Europeia, por isso também essa discussão da Ucrânia, eventualmente entrar na União Europeia, que merece um capítulo à parte, e também num processo de aprofundamento desse processo de integração. Eu acho que um fator importante nessa integração, quando ela vira como um bloco econômico, ela já na década de 60, já se projeta a criação de um mercado comum com a eliminação de fronteiras, livre circulação de bens, produtos, capitais e mão de obra, né? Então, ela já vem com essa agenda na década de 60 para se consolidar esse mercado comum em 85. E o que nós vamos ter aí a partir de 92 tem a assinatura de um tratado importante de Maastricht, onde se compactua a criação da moeda única da zona do euro. Por que eu estou trazendo esse histórico? Primeiro que a França sempre esteve presente, ela é um dos principais interessados nesse processo de integração historicamente. Em 92, quando a gente chega na discussão sobre a criação da moeda única, a gente tinha a França com uma grande crise econômica, é um estado de bem-estar social que, por um lado, é muito interessante, e nós, enquanto trabalhadores, olhamos e falamos, uau, né? Mas que pressiona muito o Estado e tem uma implicação muito negativa para os gastos públicos, né? Infla muito os gastos públicos e coloca sempre o fechamento dessas contas aí em dificuldade para a economia, né? Cria uma pressão aí forte na economia, porque realmente leva a gastos públicos muito altos. A França tenta fazer algumas reformas nesse sentido na década de 80, inclusive para mexer na sua política monetária, e aí o que ela vê? Uma oportunidade de criar uma moeda única e de atrelar o marco francês ao marco alemão, né? O franco francês ao marco alemão, para adotar essas políticas monetárias bem liberais que fazem parte da economia alemã.
promovendo reformas que na França não passariam de jeito nenhum. Então, nessa passagem, a gente já vê a utilização da União Europeia como, de certa forma, um laranja para justificar uma série de reformas neoliberais na economia francesa, que vão restringir um pouco mais esses gastos e esse Estado tão generoso, né, com esses gastos públicos tão generosos, e isso já sinaliza que é um projeto neoliberal, né, e que a União Europeia é um projeto neoliberal. Então, isso fica esse gosto amargo que vai se confirmando à medida que a União Europeia avança. A União Europeia, com seu processo de integração, também é uma cessão de soberania em algumas agendas para a União Europeia, o que levou ao Brexit, né, e o que leva a essa tensão contínua entre os Estados, entre o quanto é interessante se integrar e ficar vulnerável a uma política do bloco e a uma perda de controle nacional, né, e o quanto é interessante nacionalmente a gente controlar. Isso é uma equação difícil porque você precisa analisar cada agenda e para o discurso público a União Europeia serve muito como esse bode expiatório. Então, tudo que dá errado, a gente não precisa culpabilizar a sociedade francesa nem fazer grandes reformas na sociedade britânica, né? O Sistema Nacional de Saúde, no caso do Brexit, está em colapso porque a gente está dando dinheiro para a União Europeia. Então, é um discurso fácil de ser assimilado pelo eleitor, o que cria margem para uma oposição grande à União Europeia, que é o que a gente vê em vários países, que é o que levou ao Brexit, né? Então, uma vitória da extrema-esquerda, da extrema-direita, em qualquer um desses países da União Europeia, vem sempre associada a um risco de se deteriorar mais esse processo de integração. A União Europeia, os líderes respiraram aliviados com a reeleição do Macron, até porque ela sofreu algumas baixas. O Brexit, saída do Reino Unido, a saída da Merkel, né, que era uma figura importante, e aí entrou o Scholz, que aí sim é um Alckmin, né, porque está lá criando picolé de chuchu mesmo, sumiu do cenário. Nós temos a Polônia com um discurso de uma extrema-direita ali, sim, bem criticada. A gente vai ter o Orbán também, que bate de frente com a integração. Então, assim, tem vários pontos de tensão, e a França, como a Alemanha, ainda é o que sobrou de capital político ali, econômico, para manter esse projeto em pé, né? Então, a vitória do Macron dá essa sobrevida à integração europeia. Mas adia o problema, digamos, né? Você falou da Le Pen aí, da família Le Pen há 8 anos, ela ainda é relativamente jovem, ela certamente vai voltar, ela não vai desistir, né? Até porque esses 42% deram para ela uma visão clara de que, se o jogo continuar, ela tem chance de vir, se não surgir nenhum outro candidato, ela tem chance de voltar aí com tudo, né? Acho que, assim, para a gente, e já que a gente tocou em política externa, só para a gente falar do Brasil, acho que é interessante pensar como isso reflete para o Brasil, né? E vai depender muito do que vai ocorrer aqui em outubro. O Bolsonaro fez questão de queimar todos os canais de contatos e de boas relações com os líderes europeus, sobretudo com Macron, né? Fazendo ataques pessoais, xingando a mulher do Macron. Então, assim, uma baixaria bem típica, né, desse governo, o que nos afastou. O Macron vem com uma promessa também de integrar, de promover mais uma política ambiental, sustentabilidade nessa transição para uma economia de baixo carbono, o que também vai na contramão do que acontece no Brasil. Então, objetivamente, esse afastamento, esse distanciamento diplomático se deve a uma incompatibilidade de agendas, né? E aí a gente precisa lembrar que tem em jogo ainda o acordo Mercosul-União Europeia pendente, né? Então, assim... Para ratificação, a vitória do Macron, para quem espera ratificação, né, aqui, foi um duro golpe, né? Não, assim, aí volta o ruim com o pior sem. Por quê? Assim, foi um duro golpe no sentido de que, a menos que, né, aí vamos lá, se o Lula ganhar e se o Lula vier com uma promessa de uma reviravolta na política ambiental, aí isso pode dar margem para esse acordo. O duro golpe mais pensando no governo Bolsonaro. Sim, e pensando no governo Bolsonaro, Lula. Sim. Tanto, me parece até que o Lula mandou um vídeo, né, em apoio ao Macron durante a eleição. Enfim, e os dois têm uma relação boa, né? Então, de fato, pode ser que ande nesse sentido. Mas com a Le Pen, a gente também não ia ter esse acordo ratificado. Tem mais chance de ser
de andar para frente com Macron do que com a Le Pen, porque a Le Pen é nacionalista e ela teve, é interessante, você olha quem votou na Le Pen, foram bases rurais, em zonas rurais e em cidades, zonas industriais em declínio, que é muito parecido com a eleição do Trump, né? Um voto mais interiorano e de cidades industriais com um grande declínio. Brexit, idem, né? Então, olha que interessante quando a gente vê essa demografia dos votos. A Le Pen é nacionalista e defende os agricultores, então nunca ela ia topar esse acordo, porque vai direto na jugular dos agricultores na França, que vai facilitar a entrada de commodities brasileiros no mercado europeu, e o setor agrícola na França vai ser impactado negativamente. Então, assim, com ela isso também não ia acontecer, né? Só uma correção, eu falei que Lula mandou um vídeo, o que ele fez foi uma série de tweets, né? Na última, ali antes do segundo turno, defendendo o Macron com uma foto, ele e o Macron dando um soquinho, assim, sabe? E falando que o Macron é um sujeito confiável, pedindo para que os franceses votassem e derrotassem a extrema-direita, né? Mas deu para a gente entender um pouco, assim, né, o que está em jogo, a maneira como os temas, né, são, enfim, algumas correlações são muito diferentes se a gente comparar com o Brasil. E como que a eleição do Macron dá uma sobrevida, aparentemente uma sobrevida à União Europeia nesse momento tão difícil para o bloco, porque aí sim, entrando no segundo tema, tem uma guerra ali no quintal, né? E, de novo, aqui o Macron, a gente conhece a posição dele, né? Recentemente esteve na Ucrânia, posou para inúmeras fotos com Zelensky, tem uma porta de diálogo com o Putin, então tem essa tentativa de construir ali um tipo de mediação a partir da França. Isso já teve mais forte no início, né? Agora está um pouco mais fraco, pelo que eu estou observando, me corrija se eu estiver errado, mas o Macron tem esse papel. Já a Le Pen, muito crítica, né? Em relação à posição da OTAN, e um pouco mais aproximada da leitura do próprio Putin. O Zemmour, ele é putinista, eu diria, né? Pelo que eu li, enfim, completamente pró-Rússia nessa questão, pelo que eu pude observar aqui. Mas, enfim, é por aí mesmo. Como que a guerra, então, ajudou nesse pleito? O que cada um mobilizou? Qual que foi o sentimento que as duas plataformas principais, aí, o do Macron e da Marine Le Pen, tentou mobilizar para poder angariar votos? Olha, a guerra ela não ajudou o Macron, embora ele tenha conseguido, do ponto de vista de política externa, ele conseguiu colocar a França, né, num papel de protagonista. A gente viu muito a figura do Macron, até porque o Biden resolveu bancar a criança mimada, né, xingando o Putin e fechando qualquer possibilidade de diálogo, uma série de ataques pessoais, carniceiro e tal. Então, assim, era impossível, e é ainda impossível a gente imaginar o Putin tentando se colocar como um mediador, porque ele tomou um lado muito claro, e uma estratégia muito radical e contraproducente, mas que para o seu eleitor é interessante, porque continua justificando a guerra, né, que mostra que o Biden não é essa figura, o Sleeping Joe, né? Então não é essa figura dormente, também picolé de chuchu na política americana, mas que tem um pulso forte, que se posiciona, que é agressivo, nessa virilidade macho-alfa que os americanos tanto gostam num político, né? Da boçalidade. De certa forma, o Biden se coloca assim quando ele começa a atacar o Putin, e é uma forma de também justificar, enfim, que ele está fazendo alguma coisa, né? Tem mais um efeito interno do que o ponto de vista da guerra, né? Porque ninguém vai construir um canal de diálogo assim, sobra um vácuo aí diplomático que o Macron vai entrar e vai ocupar. A França ocupa até julho a presidência do Conselho da União Europeia, então também ela tem um papel dentro da União Europeia, né, formal de protagonismo. Isso para o Macron foi bom, mas o que se viu é que essa guerra está longe de acabar, né? Hoje, inclusive, a secretária de defesa da Inglaterra falou que isso pode durar 10 anos. Olha o nível, né? Secretária de Relações Exteriores. Então, assim, o que viu é que, bom, Macron pode tentar, mas ninguém conseguiu esse diálogo, né? Ninguém conseguiu um acordo. E o Macron se ocupou muito dessa guerra no primeiro turno, o que ele não fez campanha,
né? E aí deu espaço para todos os outros candidatos ficarem na França fazendo campanha, e a guerra trouxe esse aumento da inflação, uma série de tensões para a Europa. Aqui a gente já sentiu, imagina lá, né? Então isso criou essa sensação de crise, de um estado de emergência, e acentuou ou deu munição para que os outros candidatos falassem que o Macron está levando a França para uma ruína econômica, né? O que então foi ruim para o Macron, bom para Le Pen. A Le Pen tem essa proximidade do Putin, esses líderes de extrema-direita na França têm essa proximidade muito por uma questão desses costumes, né? O Putin é uma figura que vem com um conservadorismo muito grande, então repressão às minorias, comunidades LGBTQIA+, trouxe a Igreja Ortodoxa para a política como nunca se teve, né, na Rússia. Então, assim, isso aproxima ele do Orbán, aproxima ele de uma série de líderes, né, de extrema-direita, mas a Le Pen viu que ela precisava, que a população não ia curtir, né, alguém que era pró-Rússia, então ela inclusive condenou os ataques, adotou um tom mais moderado. Se ela ganhasse de imediato, a gente não ia ver uma guinada nesse posicionamento, até porque ela não vai se desgastar politicamente no início de um eventual mandato com uma questão de política externa, mas o que provavelmente a gente já testemunharia é uma França mais unilateral, né, e como a gente pensar o Trump, como foi a política externa do Trump, pensando mais nos seus interesses individuais do que numa coletividade, do que no multilateralismo, sacrifícios por uma ordem multilateral, a gente viria menos na política externa da Le Pen, mas acho que é isso em relação à guerra, e está longe de acabar, né? Infelizmente, ainda vai ficar por muito tempo, a gente tem que ver as consequências disso para a região num futuro, né? Ainda não dá para avaliar. A gente vai ter que voltar a esse tema talvez em junho, depois das eleições para o parlamento, e também para falar sobre Ucrânia, né? O ouvinte aqui conhece, a gente gosta de ter um certo afastamento para depois poder aglutinar as pesquisas que estão sendo realizadas, mas de fato você tem razão, tudo caminha para um conflito de longa duração, veremos o impacto que isso vai gerar em outros pleitos, né, em outros países europeus, em outras corridas eleitorais. Na França, eu acho que já deu para entender bem o que essa conjuntura toda significou para a corrida eleitoral. E obrigado, Carol. Valeu demais. Você falou em tantos veículos, agora você falou no mais importante, né? Claro. Falando em casa, né? Agora eu pude falar sem culpa. Eu falo bastante quando a gente grava os episódios, mas dessa vez eu pude falar sem culpa. Até eu olhava aqui e falei, nossa, tô falando sem parar. Eu falei, não, você pode falar sempre sem culpa. Deixa eu me falar. Eu tava lembrando daquela série, não sei se você já viu, acho que a gente já até falou dela aqui, Years and Years. A Marine Le Pen me lembra muito aquela personagem da Emma Thompson, né? Exato. Eu tenho essa... Inclusive fisicamente, né? É verdade, inclusive fisicamente. E as pautas, enfim. Sabe uma coisa que me chamou a atenção, né? Tava para entender esse processo lendo e tal sobre ele, mas que eu pensei num paralelo para cá, que é essa consolidação, essa legitimação de uma agenda para um debate, né, que a extrema-direita conseguiu fazer na França e que aqui a gente vê também. Então, temas que antes eram inadmissíveis de se discutir, como tortura, como ditadura no Brasil, esses partidos e esses políticos de extrema-direita, ao colocar isso de uma maneira tão recorrente, eles legitimaram a existência a entrada desses temas dentro da agenda de um debate democrático, mesmo que seja para os outros partidos e políticos rechaçarem essa agenda, rechaçarem esses posicionamentos, criticarem, como a gente tem acompanhado, né? Então vem uma retaliação a isso, mas se permite que isso aconteça. Isso é muito preocupante, né? Que nós hoje discutamos a questão da tortura, que hoje a gente se discute que é absurdo saudar
um torturador, mas que isso entre no nosso debate, coisas que não deveriam ser ditas de jeito nenhum, porque não cabem dentro de uma sociedade democrática, ficam de fora, né? E isso a extrema-direita conseguiu fazer na França. Então, essa discussão sobre os muçulmanos, dessa islamofobia, se compete ou não, né? Mesmo que seja para falar que absurdo, que radicalismo, né? Mas o fato de se endereçar e se discutir isso já é muito preocupante e é muito sério, né? A gente não devia dar espaço para esse discurso. E aqui a gente vê isso acontecendo também, né? Então... Eu acho que essa foi a principal vitória, né, da Marine Le Pen. Além do percentual expressivo de votos, ela conseguiu normalizar uma série de discursos, né? E eu acho que isso, essa é uma semelhança possível com o cenário brasileiro. Que a gente, por exemplo, a coisa da falsa equivalência ou da normalização, quando você, por exemplo, colocava o Bolsonaro e o Haddad como dois polos, né, que, enfim, disputavam ali com os sinais trocados, enfim, a gente sabe bem o que aconteceu aqui. Foi essa falsa equivalência gerou uma normalização de inúmeros discursos absurdos, que nunca estiveram na pauta do Haddad, goste você ou não, mas que na mobilização discursiva ali, política, né, essas falsas equivalências servem para normalizar discursos de ódio. Eu acho que essa é uma questão importante para destacar também. Nem na pauta do Haddad, nem na pauta da direita tradicional que a gente tem no Brasil, né? Verdade. Então, verdade. Não entrava no discurso. Enfim, coisas para se pensar. Tem algo que eu devia ter perguntado? Não, acho que você falou tudo. Acho que é isso, sim. Acho que esse processo é muito interessante para a gente traçar esses paralelos com democracia, né, com agendas, com globalização. Agora se discute muito se a globalização chegou a um limite ou não, né? Isso inclusive tem outros podcasts falando sobre esse debate, se é o esgotamento dessa globalização, e tudo isso continua na agenda. Essa vitória do Macron só deu essa sobrevida para essa democracia ainda falha na França, mas que ainda se coloca numa posição muito perigosa nos anos vindouros. Então, vamos ver como vai ser esse governo. Acho que só uma coisa que é interessante pontuar é que, mesmo que haja essa grande abstenção e que se consolide também uma abstenção mais alta ainda nas eleições de junho, o eleitor francês, ou o cidadão e a cidadã francesa, ele não espera 4 anos só para se posicionar, nem compartilha um Twitter ou um post do Instagram, né? Ele ainda vai para as ruas, ele quebra tudo, né? Então, essa mobilização da sociedade civil é muito presente ainda na França, e o Macron enfrentou isso no primeiro turno, deve enfrentar agora. Ele tende a fazer um governo muito tecnocrata. Paulo Guedes, né, os brothers ali e tal, porque ele veio justamente com isso. Não sou um político, eu sou um técnico, né? Um burocrata. E o desafio dele agora é conseguir construir uma articulação com as massas e dialogar com a sociedade civil, trazer a sociedade civil para o seu governo. Porque se ele continuar nessa torre de marfim, a gente vai ter um cenário pior ainda nos próximos 2027. É isso. Debout les dames de la terre, debout les forces de la faim, la raison tourne son cratère, c'est l'éruption de la faim. Du passé fait un temple rasa, l'esclave debout, debout, le monde va chanter la paz. Valeu, Carol. Obrigado demais pela conversa. E o cachorrinho sobreviveu aí? Tá dormindo no meu colo, filho da mãe. Eu ia pedir pra você levantar ele pra gente tirar um print pra ser a capa do episódio. Ah lá ele. Ah, você acordou ele, deixa ele dormir. Eu acho que a capa tem que ser o... Podia ser essa aí. Ou o peito cabeludo do Macron. Deixa eu digitar no grupo aqui, cara. Macron, peito do Macron. Ai, meu Deus, que medo. Não, apareceu aqui. Parece o Austin Power, né? Nossa, que esquisito. Parece ele, né? Até porque ele é um toco, né? Ai. Wake up, you prisoners of hunger. The world is changing at the base. We who have been nothing will be everything.
Of the past, we shall make a clean slate. Still speaks French, though. He says, it's the final battle. Then he says, we need no supreme saviors, no God, no Caesar. Producers, save yourselves. Heat up your own forge. Soufflons nous-mêmes notre forge. Blow upon the forge and make it hot. Beat on the iron while it is hot. Il n'est pas de suprême, ni Dieu, ni César, ni Tribun. Producte, sauvons-nous nous-mêmes, décrétant le salut commun, pour que le voleur de gorge, pour tirer l'esprit du cachot, soufflant nous-mêmes à notre forge, battant le fer quand il est chaud, c'est le lutte finale. Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/apoio. Cortes, edição de podcast.